Greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, você está assistindo ao meu canal dedicado ao ensino do inglês. Cubro diversos conteúdos de gramática, vocabulário, negócios e business English, além de inglês para concursos. E eu resolvi fazer para vocês alguns vídeos, eu vou intercalando, né? Alguns vídeos com textos recentes da indústria de óleo e gás ou referentes à indústria de energia, que podem conter vocabulário, né? Lógico que a gente não tem aqui a pretensão de prever que texto que vai cair na prova da Petrobras, né? Nós estamos falando aqui sobre o concurso da Petrobras, mas de modo geral são textos técnicos, tá? Que podem cair, textos técnicos, reportagens, artigos. E o meu palpite é que todos esses textos que caem no concurso da Petrobras são textos recentes, tá? Não são textos antigos. Todos os concursos têm textos alinhados à linha temporal em que eles foram publicados. Então, nessa linha... gente, antes de começar, gente, dê um joinha. Divulgue para os amiguinhos que estão estudando para concurso, que estudam texto técnico, que estudam inglês, entusiastas do idioma. Compartilhe com os amigos que dá um trabalhinho eu fazer esses vídeos, né? Trabalhinho no sentido de tempo. Eu disponibilizo tempo, esforço e expertise, né? Eu estudo inglês desde que eu era criança, né? Que eu estudo inglês. E eu tenho certificados de proficiência, né, em entidades diversas, reconhecidas, sou fluente no idioma, não sei tudo, acho que é muita pretensão alguém falar que sabe tudo, mas eu tenho bom conhecimento do idioma. Eu separei aqui vários artigos, tá? Pra gente falar, lógico que eu vou ter que ver o que eu vou abordar em cada um dos textos, mas tem vários textos que você encontra na internet, seja sobre a indústria de óleo e gás, o preço, né, as descobertas de petróleo. Então, assim, você encontra na internet diversos artigos, agência Reuters, você encontra no S&P, né, que é uma consultoria, né, que dá rating para países, né, Standard & Poor's, tem uma notícia aqui falando da Petrobras. Tem algumas matérias da BBC, né, BBC Internacional, e é essa matéria aqui que eu queria começar a falar com vocês, porque é uma matéria mais geral. Ela fala, se tiver alguma palavra, gente, que eu não souber, eu vou abrir do Google, tá, gente, para pesquisar humildemente, porque eu não sei todas as palavras do mundo. E eu não li o texto, vou lê-los junto com vocês, né? É o famoso, quem sabe faz ao vivo do Faustão. Não sei se eu vou saber tudo, mas eu espero saber a maior parte dos textos. Esse texto, gente, é interessantíssimo, porque ele fala sobre mudança climática. O concurso da Petrobras de 2017, ele falava sobre mudança climática, por exemplo, né? Então vamos lá. Calls for reasoned debate over oil and gas future. Então, call quer dizer chamada, né? Chamadas para debate racional, reasoned. Reason é razão, reasoned é um debate racional, um debate civilizado, né? Over oil and gas future. Acerca de, né, ou sobre o futuro da indústria de óleo e gás, ou o futuro do óleo e gás. Aqui tem uma figurinha aqui, e eu vou ter que dar zoom aqui para poder, para vocês poderem visualizar. Business leaders, deixa eu aumentar aqui, tá. Business leaders, deixa eu diminuir aqui, tá. Business leaders have written a joint open letter to party leaders calling for a reasoned debate over the future of oil and gas in the UK. Então, gente, essa matéria é específica, tá? Ela fala do Reino Unido, tá? Não é a realidade brasileira. Mas o contexto é um contexto mundial. Líderes de negócio, né?
business leaders, líderes de negócio, escreveram, have written, aqui nós temos o presente perfeito, que é formado pelo verbo have, mais o verbo principal no particípio, né? Written é um particípio irregular. Vou abrir aqui o Word para mostrar para vocês. Write é o presente ou o infinitivo, né, gente? Vocês têm o wrote e você tem o written. Write, wrote, written. Então, você tem o presente, o passado simples ou past simple e o particípio passado. Thales, eu tenho que decorar? Olha, para fazer uma prova de concurso, não. Agora, se você quer ter fluência, você vai precisar conhecer esses verbos irregulares, tá? Então, os líderes de negócio escreveram uma carta aberta, open letter, uma carta aberta. Uma carta aberta conjunta, joint, para os líderes dos partidos, líderes partidários, aqui eu estou falando de política, chamando por, né, calling for é chamando por, ou pedindo por, no caso, um debate racional, um debate civilizado, alguma coisa nesse sentido, né, que vem da palavra reason, que é razão, sobre o futuro da indústria de óleo e gás no Reino Unido. Então, the call comes after plans for the controversial Campbell oil field off Shetland were put on hold. Então, aqui tem um link para uma outra notícia, tá? Que vai remeter lá à Escócia. Então, a chamada vem, aqui vai dizer por que eles assinaram essa carta, né? A chamada vem após os planos para o controverso campo de petróleo de Campbell, fora, né, off Shetland, fora de Shetland, foram colocados em espera. Aqui nós temos, gente, uma voz passiva. Put on é colocar alguma coisa, né? Put on hold é colocar no modo de espera, ou colocar em espera. E were é passado do verbo to be, né? Was e were. The letter says any statements calling for an end to new exploration have shaken investor confidence, placing tens of thousands of jobs at risk. Então a carta diz, né, the letter says, a carta diz que quaisquer declarações, quaisquer afirmações, declarações chamando ou pedindo um fim, an end, para a nova exploração, balançaram, né, have shaken. Aqui nós temos também o presente perfeito, né, have shaken. Shake, que é o verbo sacudir, né, balançar. Have shaken, sacudiu ou balançou a confiança do investidor. Colocando, né, placing é colocar. Colocando dezenas de milhares de empregos em risco, at risk. It warns politicians against creating a hostile investment environment. Então, essa carta, né, it warns, né, essa carta, ela adverte, né, os políticos contra a criação ou contra criar um ambiente de investimento hostil. Quem que fez essa carta? Então vamos ver. The letter from Aberdeen and Grampian Chamber of Commerce. Então a carta que foi feita pela Câmara de Comércio, né? Câmara de Comércio, Aberdeen and Grampian, suportado por ou apoiado por the British Chambers of Commerce and the Scottish Chambers of Commerce
Então, elas foram apoiadas, né, essa carta foi apoiada pela Câmara de Comércio britânica e escocesa, Scottish. Also being signed by 58 leaders figures from business and civic life in Aberdeen. Então, essas cartas foram também assinadas, né? Aqui nós temos de novo o present perfect. O been, que é o particípio do verbo to be, elas foram assinadas por 58 personalidades de liderança, né? Figures aqui no caso são pessoas, né? Personalidades de liderança, que vem de onde? De negócios, né? Das áreas de negócios e da vida cívica, da vida civil em Aberdeen. It says the economic well-being of whole communities across the UK is also being put at risk. Então, mais uma coisa que essa carta diz. Essa carta diz, né? It says, o bem-estar econômico, the economic well-being of whole communities, de comunidades inteiras, né? Whole significa inteiro ou inteira, ao longo do Reino Unido, está também sendo colocada em risco, né? Aqui uma propaganda básica, né, da BBC, pedindo para registrar numa conta do BBC. The letter adds that the statements calling for an end to new exploration threaten the very basis of a fair and inclusive transition at the most crucial point in our collective journey to a net zero society. Então a carta adiciona, ou seja, adicionalmente a carta diz que, adiciona que as afirmações, né, as declarações pedindo ou chamando, clamando por um fim na nova exploração, ameaçam. Então aqui você tem aqui, ó, um verbo que termina com o sufixo en. É muito comum em inglês, tá, gente? Por exemplo, strength é força, tá? Strengthen, fortalecer. Você tem, por exemplo, weak, fraco em inglês. Weaken, enfraquecer. Então vai na mesma linha, tá? Vai na mesma linha. Threat é ameaça. Threaten é ameaçar. Gente, foi até bom eu pegar um texto desses para traduzir e explorar vocabulário, que pode ser uma nova linha no meu canal, né? Uma nova linha de atuação, né? Questões para concursos, lógico, e tradução e exploração de vocabulário de textos. Interessante, né? Então, vocês podem ir colocando as sugestões de vocês no que eu posso trabalhar, né? Explorar, que me ajuda também, né? Volta e meia eu vejo uma palavra nova. Por enquanto eu não vi nenhuma palavra nova. Mas eu vi uma expressão nova aqui, ó. Net Zero Society. Nunca vi essa Net Zero. Mas assim que eu achar uma palavra nova, aí eu vou ter que recorrer ao Google para descobrir o que ela é, né? Então, ameaçam a base, né? The very basis. Aqui, gente, the very, ele dá uma ênfase, né? Há muita base. Não tem exatamente uma tradução. Eu não dou exatamente uma tradução para esse termo. Quando eu falo assim, the very basis, ou seja, a exata base, né? A exata definição, a exata base de uma transição inclusiva e justa. Fair é justo, justa. No momento, no ponto mais crucial, aqui nós temos o superlativo, né? The most, ou mais, ou a mais, em nossa jornada coletiva para uma sociedade net zero. Esse net zero, eu não sei, que é zero, net zero. Eu vou ver o que é isso, gente. Confesso que... Porque net pode ser líquido,
Net zero. Tá. Net zero é neutralidade de carbono, gente. Interessante, né? Net zero significa não adicionar novas emissões à atmosfera, diz a Organização das Nações Unidas. Tem até um vídeo, né, do The Economist falando o que é net zero. Net zero emissions. Emissões zero. Tem a ver com emissões líquidas zero, tá? A transition, by definition, is a change of state over time, it says. This is one of the most complex challenges we have faced in our history, and it doesn't lend itself to a simple who is good, who's bad, who's green, who's not approach. Então, uma transição, por definição, é uma mudança de estado ao longo do tempo, né? It says, ou seja, o artigo. Aqui está tudo mencionando o artigo, né? Ou a carta. Isto é né? Um dos desafios mais complexos, né? Challenges, desafio, complexo, e the most, ou mais ou a mais. Isso é um dos desafios mais complexos que nós vemos enfrentando, né? Nós estamos enfrentando em nossa história. E ele não empresta a si mesmo, né? Lend itself. Lend é o verbo emprestar. Lend itself é emprestar a si mesmo. E ele não empresta a si mesmo a um simples, ou seja, ele não se resume, em português eu acho que você traduziria melhor assim, ele não se resume a um simples. Quem é bom, quem é mau. Quem é verde, quem não é, né? Esse verde no sentido de economia verde, né? Approach é abordagem, ou seja, não é uma abordagem de falar quem é mau, quem é mocinho, quem é bandido, quem é bom, quem é mau. To characterize it this way is overly simplistic. Caracterizar desta forma é overly, é como se fosse muito excessivamente, né? Ou seja, é extremamente simplista. É como se fosse um extremamente. Overly simplistic. Interessante que eu estou começando a frase com um verbo, né? Eu estou começando a frase com um verbo no infinitivo, começando com o to. Não é muito comum, mas acontece. Eu já vi várias frases começando com to. Gente, esse artigo é enorme, tá? Mas eu vou explorá-lo todo, não necessariamente todo nesse vídeo, tá? Depois eu vou voltar. Vou colocar o link para o artigo no texto, aliás, nos comentários, para vocês conhecerem, tá? Quiserem ler até outros artigos desse site. Onde que eu parei? We must now pause and allow for a reasoned debate about our energy future to take place. Então, nós devemos, must é o verbo dever no sentido de obrigação, algo que eu tenho que fazer, tá? Must é obrigação, tá? Nós devemos agora pausar, ou fazer uma pausa e permitir, allow, verbo permitir, para um debate, né, racional, civilizado, sobre o nosso futuro da energia para acontecer, né? Take place quer dizer algo que vai acontecer, algo que está previsto acontecer, né? To take place. My party will take place, ou seja, minha festa irá acontecer. At the same time, ao mesmo tempo, we urge politicians to reflect carefully on their public statements on oil and gas and the impact they have on investment in the industry. Então, ao mesmo tempo, nós demandamos, né,
que os políticos reflitam cuidadosamente, né? Careful é cuidadoso, cuidadosa. Carefully é um advérbio. Cuidadosamente nas suas declarações públicas. There aqui, gente, é um pronome adjetivo que está remetendo à palavra politicians, né? Por quê? É as declarações públicas de quem? Dos políticos. Sobre óleo e gás e o impacto que essas declarações têm nos investimentos da indústria, né? Porque a gente está encarando, passando por isso no Brasil, né? O presidente dá uma declaração, ou o ministro da economia dá uma declaração, tem impacto em uma série de áreas, né? Inclusive a área de óleo e gás, haja vista que a Petrobras é uma sociedade de economia mista. Então tem impacto, né? Nas ações, tem impacto, várias coisas que vêm acontecendo com a companhia nos últimos anos, tem tido impacto de reputação, como Operação Lava Jato e etc, né? Sem eu entrar no mérito de coisas políticas, que não é o propósito aqui no vídeo. Então, eu vou até mais ou menos 25 minutos, tá, de vídeo. We must not create an adverse policy environment at this crucial moment in our energy transition journey. Então, nós não devemos criar, we must not create, nós não devemos criar um ambiente político de políticas adversas. Aqui não é político de política, não, tá? Aqui é policy, de política pública, de diretriz, de definições. Um ambiente de políticas adverso, neste momento crucial, né? At this crucial moment, em nossa jornada de transição energética. Porque a gente está numa fase de transição energética, né? Está muito na moda. O próprio plano estratégico da Petrobras tem muita coisa disso falando, né? Apesar, né, de ter mudado bastante coisa, você tem lá um endereçamento, né, a exploração do biodiesel, né, as políticas de exploração de médio e longo prazo. Todas as indústrias de petróleo, elas estão preocupadas para os próximos, né, 20, 30, 40 anos, né, uma coisa mais de longo prazo, com a transição energética. Lógico que a matriz energética do Brasil não vai, assim, um piscar de olhos mudar, mas é uma preocupação que toda a indústria tem que ter. Aqui tá uma figura bonitinha. E eu vou ver mais esse parágrafo, tá? The letter adds that by 2050, the International Energy Agency projects that global oil and gas demand will fall by 80%. But 20 million barrels per day will still be needed. A carta adiciona que, né? Ainda diz que, adiciona que, por volta de 2050, a Agência de Energia Internacional... Gente, a gente está explorando um texto do concurso da Petrobras, que eu acho que eu já não terminei ainda. Vários textos remetem a essa Agência de Energia Internacional, né? Projeta que a demanda global de óleo e gás, né? A demanda global de óleo e gás irá cair, will fall, em 80%. Isso globalmente. Mas 20 milhões de barris por dia ainda serão necessários. Aí, eu vou explorar mais esse parágrafo. Therefore, there is no current future scenario where there is not a requirement for some oil and gas, it says. Além disso, therefore, não existe, né? Ou existe, there is no. There is, gente, é o verbo haver, tá? No presente. Quando eu tenho no aqui, quer dizer que a frase, ela está na negativa. Porém, eu tenho um verbo na afirmativa. É como se fosse assim, existe não futuro, né? Então, there is no current future scenario, ou seja, não existe, na prática é como se fosse a negativa, não existe um cenário futuro
presente, ou seja, que seja projetado a partir de hoje, onde não existe, where there is not, um requerimento, um requisito para algum óleo e gás. Então, assim, o óleo e gás ainda vai fazer parte das nossas vidas por muito tempo, ainda mais considerando, né? Aí eu estou extrapolando o conteúdo do artigo, tá? Os países em desenvolvimento / subdesenvolvidos, né? Não vai assim se livrar do óleo e gás. Meantime, ou seja, enquanto isso, it continues to be required for people to travel. Enquanto isso, continua a ser requerido para as pessoas a viajar. Heat and power their homes, ou seja, calor e energia para suas casas. And for the manufacture of many everyday goods. E para a manufatura de muitos produtos, né? Many everyday goods. Goods aqui é produtos, tá? Produtos do dia a dia, produtos diários. Muitos. Aqui temos o pronome many, que é muitos ou muitas. Ou seja, aqui está falando que, apesar disso, né, vai continuar sendo requerido óleo e gás, as pessoas viajarem, né, para gerar energia, calor para suas casas, manufatura, né, muitos produtos eles têm um pré-requisito, né, eles vêm do petróleo, né, plástico, etc. Então é isso, gente. Para um primeiro vídeo de texto, é isso que eu tinha para falar com vocês. Existe mais, tá? De repente eu exploro mais um pouquinho. Ou então eu pego um outro texto, que aí é interessante. Eu faço isso. Eu vou instigar vocês. Eu vou pegar o link do artigo, vou colar, e vocês, tendo esse preâmbulo aqui, que eu traduzi boa parte do texto, vocês vão continuar lendo. Aí eu acho que é um papel de vocês também estudar, né? Outras palavras, outros textos, continuar lendo textos. Então eu vou estimulá-los a estudar artigos e textos de temas diversos, tá? Próximo vídeo eu vou fazer de um outro texto, tá? Não vou fazer desse não. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida específica deste texto, coloquem no comentário deste vídeo, que eu ajudo vocês, alright? See you next time. Até a próxima.